Enquanto eu beliscava o pescoço do adolescente rebelde, ele riu-se verdadeiramente. Tinha os olhos vermelhos de tanto rir, e apertou a mão contra a minha palma, com a voz trêmula e rouca. Irmão, bate-me com mais força, com mais força. Fiquei atordoado. Naquele momento, os olhares das pessoas que me rodeavam fizeram-me arrepiar. Vergonha, absurdo, até mesmo perigo. Parecia que me tinha empurrado para a beira de um abismo. Mas a ironia era ainda maior, este miúdo era o irmão mais novo que o meu pai tinha colocado na minha vida no seu testamento. É isso mesmo, se eu quisesse herdar toda a herança, teria de o sustentar até se formar na faculdade. Caso contrário, nem sequer conseguiria controlar totalmente a empresa familiar. Para ser franco, a pessoa de quem eu queria desesperadamente ver-me livre tinha se tornado um fardo que eu não tinha escolha a não ser carregar. A história começou há alguns meses. Naquele dia, estava sentado no meu escritório a ouvir um grupo de executivos a bajular-me. Quando o telefone tocou, não fazia ideia de que estava a ser arrastado para um negócio ridículo. O casamento rápido do meu pai com ele, na meia-idade, terminou num acidente de viação. No funeral, conheci o miúdo pela primeira vez. Era retraído e indiferente, até a sua reverência era superficial. Pensei para mim, não é da minha conta. A mãe morreu, está sozinho. Mas as palavras do advogado encurralaram-me. Sr. Lucas, a herança do seu pai tem uma condição. O senhor deve cuidar do enteado dele até que ele se forme na faculdade. Quase ri alto. Do ensino básico à pós-graduação, saltei de ano e fui aprovado na faculdade. Todos me consideravam um prodígio. E aquele miúdo? As suas notas eram tão más que até uma galinha a bicar arroz podia ser melhor que as dele. Obrigando-me a cuidar dele. Era mais como sacrificar a minha paciência e dignidade. Tentei chamá-lo friamente, até atingir a maioridade, cumprirei as minhas responsabilidades, providenciarei aulas particulares e prestarei apoio financeiro. O resultado? Do outro lado da linha, ironizou, Sr. Lucas, está a ser filial ou bondoso. Não preciso disso. Não me incomode. Estalo, e ele desligou. Eu ri alto. Se a herança não estivesse nas mãos do velho, eu teria desejado nunca mais ter visto aquele falhado. Mas a realidade era pior do que eu imaginava. Passava os dias em cibercafés, a meter-se em brigas e a arranjar problemas, e até ousava dizer, não te metas na vida dos outros. Finalmente, não tive escolha a não ser removê-lo pessoalmente da multidão. Mas não esperava que o perigo o atraísse naquele momento. Encarou-me atentamente, sorrindo como um louco. Apertou a minha mão contra o rosto e sussurrou com voz rouca. Irmão, seja um pouco mais implacável. Não está a tentar controlar-me. Nesse momento, percebi que o que o velho me tinha deixado não era uma herança, mas uma bomba relógio prestes a arrastar-me para baixo a qualquer momento. 01. Estava no escritório a ouvir as asneiras dos executivos quando recebi o telefonema do meu advogado. Depois de tratar do funeral do meu pai e da sua mulher, debrucei-me sobre os assuntos da empresa. Embora o velho estivesse cego pela luxúria e tivesse tido um casamento relâmpago com o seu primeiro amor na meia-idade, ainda tinha um claro sentido de prioridades. Era o que eu pensava antes de receber o telefonema do advogado. O velho e a minha mãe tinham um casamento profissional e não eram necessariamente tão apegados um ao outro. Divorciaram-se amigavelmente 10 anos após o casamento, e mais tarde a minha mãe conheceu o seu verdadeiro amor, um francês que agora vive no estrangeiro e tem uma filha mestiça. Por ter crescido numa família assim, é normal que tenha um sentido de parentesco mais fraco. Por isso, quando o advogado me disse que o testamento do velho homem, previamente preparado, continha uma cláusula condicional, tive vontade de, sem querer, desenterrar as suas cinzas e perguntar que tipo de pessoa carinhosa era. O velho deixou-me todo o seu património, mas com uma condição: herdaria todos os seus bens e teria de sustentar o enteado até que este se formasse na faculdade. Só conheci o filho da sua mulher no funeral, um adolescente de aspecto bastante retraído, no último ano do liceu. Mas tenho de admitir, ele parece-se um pouco com a mãe, por isso não admira que o velho o ame tanto. Infelizmente, mesmo sabendo que o menino não tinha familiares vivos, não tinha qualquer intenção de cuidar dele. Ser santo é uma tarefa assustadora, assim como ser um pai santo. Então, olhei para o advogado sem expressão. O meu pai está a dizer que só posso herdar metade dos bens dele até aquele miúdo se formar na faculdade. O tom do advogado era calmo, e disse, sim. Não consigo argumentar com os mortos. Afinal, nem todos os pais são normais. Aceitar que os meus pais não me amavam assim tanto foi também uma lição que aprendi enquanto crescia. O velho tratou-me como seu herdeiro, e a minha mãe tratou-me como uma tarefa. Só depois de eu nascer é que realmente respiraram de alívio. Mas o velho claramente surpreendeu-me. Ele tinha realmente feito planos para o filho de outra pessoa há tanto tempo. O advogado mostrou-me o processo do meu irmão sem parentesco. Enquanto o folheava, perguntei casualmente, chama-se Mateus, certo? Como estão as notas dele? Talvez já esteja habituado às regras deste círculo há muito tempo e, como não se pode discutir com um morto, só consigo pensar em resolver o problema. Antes que o advogado pudesse responder, virei a página seguinte, que descrevia o desempenho escolar do Mateus.
Quanto à secção de notas, só consegui descrevê-la numa palavra: terrível. Na minha carreira académica, desde o ensino básico até à pós-graduação, passei por tanto saltar de ano como ser aprovado diretamente. É difícil imaginar que um dia iria supervisionar um aluno com notas tão baixas. Para ser franco, se tivesse polvilhado arroz na prova, até uma galinha se teria saído melhor. O velho deixou-me realmente com uma pergunta difícil antes de morrer. Vendo a minha expressão sombria, o advogado falou cautelosamente. Senhor Lucas, há mais uma coisa. O Mateus andou hoje à pancada na escola, e a escola chamou os pais dele. Se tiver tempo, por que não vai lá? Zombei. Porque é que ele veio ver-me hoje? Acontece que estava na hora de convidá-lo para sair. Percebo. Dito isto, ainda não tinha qualquer intenção de lá ir pessoalmente. Parecia simples o suficiente gerir alguém durante alguns anos. Bastava pagar o suficiente e deixar que fosse ele a gerir. Rapidamente arranjei alguém para estudar na escola do meu meio-irmão. A resposta não foi animadora. A pessoa que enviei de volta disse que não só não conheceu o meu meio-irmão, como também recebeu uma avaliação muito negativa do professor da turma. Para um aluno com baixo desempenho académico, que é indiferente aos estudos, falta às aulas e causa problemas, é duvidoso que consiga entrar na faculdade. Pensar em formar-me na faculdade parece agora muito distante. Eu estava com dores de cabeça. O pior foi que, uns dias depois, a pessoa que eu designei ligou-me e disse que o miúdo não só o tinha ignorado, como também me disse para não me meter na vida dele. Eu estava tão zangado que me ri. Ele fez parecer que eu estava feliz por lhe prestar atenção. Se não fosse o testamento do velho, tê-lo-ia esquecido rapidamente. Mateus já estava no último ano do liceu e, a este ritmo, talvez nem entrasse na escola primária. Claro que não me importava com o futuro dele, mas importava-me com os bens que o velho deixou para trás. Depois de o meu pessoal ter ficado completamente desamparado com o Mateus, liguei-lhe. O telefone tocou durante muito tempo antes de ser completado. Uma voz com um tom distintamente jovem veio do outro lado da linha. Olá. Fiquei em silêncio por um momento e depois disse, sou o Lucas. Embora a minha apresentação tenha sido breve, a pessoa do outro lado da linha sabia claramente quem eu era. Depois de um longo sorriso irónico, disse, és tu. Que se passa? Havia uma cacofonia de conversas e sons de jogos vindos do outro lado da linha, como alguém num cibercafé. Falei calmamente, o meu assistente deveria ter entrado em contacto consigo. Atendendo à vontade do meu pai, prestar-lhe a assistência necessária até que se possa tornar independente. Se for conveniente, contratarei um tutor e dar-lhe apoio financeiro para o resto dos seus anos no liceu. É claro que não lhe disse que este apoio estava intimamente ligado à herança substancial que eu estava prestes a receber. Depois de dizer isto, esperei pela sua resposta. Mas, em 2 segundos, ouvi um sorriso irónico do outro lado da linha, atendendo à vontade do meu pai. É melhor dizer que o senhor é filial ou gentil, Sr. Lucas. Havia um toque de sarcasmo no seu tom. Só vou dizer uma coisa, não preciso de explicações nem de ajuda financeira. Você e o seu assistente, por favor, deixem-me em paz. Com isto, a chamada terminou. Franzi o sobrolho ao ouvir o sinal sonoro. Este miúdo não sabe realmente o que é bom para ele. Mas eu não ia desistir. O velhote deixou-me realmente com um problema difícil, mas eu não acreditava que não conseguiria lidar com um pirralhinho que ainda estava no liceu. Tem havido muita confusão na empresa ultimamente. Como diz o ditado, um novo colaborador tem 3 grandes mudanças a fazer. Para garantir a minha posição, tive naturalmente de garantir que os veteranos conheciam os meus métodos. Depois desse telefonema, demorei uma semana até ter tempo para me encontrar com Mateus. Tenho tido pessoas a monitorizar o Mateus nos últimos dias. Como esperado, apesar do seu estatuto de liceu, ele é realmente um idiota sem educação e sem habilidade. É o tipo de pessoa com quem eu não teria interagido na escola primária. Estava a chuviscar hoje, dia de semana, mas vim à Lan House para me encontrar com alguém. O Mateus é obcecado por jogos. Ele falta às aulas para jogar. Claro, ouvi dizer que ele é uma espécie de celebridade na área. A chuva lá fora estava a ficar mais forte. Saí do carro segurando um guarda-chuva preto. Gotas de chuva caíam no chão, salpicando os meus sapatos de cabedal e as minhas calças pretas. Olhei através do chuvisco para a Lan House, que ainda estava aberta. As pessoas entravam e saíam em grupos de 3 ou 4. Fiquei ali por alguns segundos, mesmo a tempo de ver surgir uma figura alta e esguia. Trazia uma mochila preta numa das mãos, alheio à chuva que se intensificava, com a expressão marcada pelo sono de uma noite passada, enquanto caminhava em direção ao chuvisco. Aproximei-me lentamente. Reconheci o Mateus, era um homem bonito, que se destacava da multidão. Mas a forma como andava fez-me franzir a testa, parecia indisciplinado. Mateus, gritei. O miúdo ficou um pouco surpreendido e, instintivamente, virou a cabeça em direção à fonte da voz. Então os nossos olhares se encontraram. Pelo seu olhar, percebi que também me reconheceu. O olhar do miúdo tornou-se de repente brincalhão. Senhor Lucas, o que o traz aqui?
O seu cabelo, úmido da chuva, estava agora penteado para cima, revelando a sua testa lisa. Os seus traços destacavam-se, acentuados pelos seus pontos fortes e um toque de agressividade. Não sou de medir as palavras, por isso fui direto ao assunto. Espero que reconsidere o que mencionei antes. A sua expressão agitava-se de desgosto, mas as suas palavras estavam tingidas de sarcasmo. Eu disse que não considerava. Então, é só isso que vocês, ricos, fazem, forçando a barra. Desculpe, disse eu calmamente, mas provavelmente nunca nos viu, a nós, ricos, a forçar a barra. Não teria paciência para perder tempo comigo. Admito que o meu tom foi um pouco condescendente, mas este rapaz precisa definitivamente de uma lição. Qualquer pessoa que tenha noção compreenderia que aceitar a minha ajuda agora é a melhor opção para si. Não me interessa o que o ego insignificante dele pensa, só sei que esta é uma situação vantajosa para todos. Eu fico com a herança e ele com um futuro promissor. Mesmo que as notas dele sejam realmente más, não me importava de lhe pagar para estudar no estrangeiro. O Mateus zombou depois de ouvir o que eu disse. Ora, estás a obrigar-me a ganhar dinheiro. O teu pai já morreu, então por que é que te irias importar com os últimos desejos dele? Ele não só adorava educar os filhos dos outros, como também adorava que o filho dele criasse os filhos dos outros. Queres mesmo ser um infeliz, Lucas? Então ele sabia o meu nome. Costumo ter mau feitio, mas sou muito bom a fingir quando estou por aí. Mas o que este tipo disse foi muito duro. Dei alguns passos em frente, aproximando-me gradualmente de Mateus. Tinha o rosto molhado de chuva e olhou para mim com um olhar desafiador. Sem aviso, atirei o meu guarda-chuva preto para o lado, deixando a chuva cair naturalmente sobre mim. Agi, estendendo a mão e prendendo o miúdo contra a parede atrás dele. Na verdade, queria sacudir a água da cabeça dele. Mateus claramente não era de estar parado. Coloquei uma mão no seu ombro e a outra no seu pescoço. Olhando para trás, não sei porque o agarrei pelo pescoço naquele momento. Talvez fosse porque o pescoço do Mateus parecia comprido, branco e fácil de beliscar. Mateus, já és adulto. Deixa de ser um ouriço espinhoso, a picar os outros. A tua origem familiar não é da minha conta. Não devias descarregar a tua raiva em mim. Aceitar a minha ajuda só te vai beneficiar. Além disso, de acordo com a ordem de antiguidade, devias tratar-me por irmão. Olhou para mim, e o meu pomo de Adão pareceu deslizar sob a minha palma. A rebeldia entre as suas sobrancelhas era ainda nítida. Os nossos rostos estavam próximos. Ouvi-o contrair os lábios e dizer, que tipo de irmão és? 02. Despedimos-nos mal. O velhote deu-me realmente muito trabalho. Nunca conheci um pirralhinho tão ingrato. Cheguei a ponderar enviá-lo para o estrangeiro para aperfeiçoar as suas capacidades depois de alguns anos de dificuldades sociais, quando percebeu a importância do dinheiro e do poder. Em poucos anos, aprenderia uma lição com a sociedade. Normalmente não sou de levar as coisas longe demais, mas ele está ligado à minha propriedade herdada e não o vou deixar ir de todo. A empresa tem estado ocupada ultimamente, com inúmeros problemas na reunião de conselho, e ainda não tive tempo para lidar com o Mateus. Mais uma semana passou e recebi uma chamada do professor titular do Mateus. No entanto, acabei na esquadra. Vi lá bastante gente. Tinha acabado de sair de uma reunião, de fato e gravata, até o cabelo meticulosamente arranjado. Quando entrei, muitos olhares se viraram para mim. Rapidamente encontrei Mateus no meio da multidão barulhenta. Estava sentado sozinho a um canto, não muito longe dele estavam vários rapazes com uniformes iguais e os seus pais. Alguém, fosse o professor titular ou o diretor de alunos, estava constantemente a confortar os pais. Os alunos tinham hematomas por todo o rosto e corpo, e, claro, o Mateus também tinha os seus. Mas ficou ali sentado, quieto, sozinho, como alguém de outra dimensão. Distante. A minha chegada fez-o olhar para cima, e não perdi o momento em que franziu o sobrolho. Desculpe, é o pai do Mateus. A pessoa que me perguntou era provavelmente o professor da turma. Sou irmão do Mateus, respondi calmamente. O que aconteceu? Assim que acabei de falar, uma mulher de meia idade adiantou-se, animada, apontou para o rosto do rapaz que estava ao meu lado e disse, olha o que o teu irmão fez ao meu filho. Como é que educas os teus filhos? Assim que uma pessoa o seguiu, outra seguiu-o. Outro homem de meia idade também se adiantou, arrastando o filho consigo, gritando, o meu filho é um dos melhores alunos da série e agora magoou-se na mão. Não sabe a importância do último ano. E se isso afetar os estudos do meu filho? Só porque o seu irmão não estuda não significa que o meu filho não vá estudar. O clamor era tão ruidoso como o mercado. Mateus levantou-se e estava prestes a dizer algo. Olhei para ele e o rapaz fez uma pausa. Virei-me para observar a cena e contei 5 pessoas. Todos tinham ferimentos, mas pareciam ligeiros. Era este pirralhinho que não sabia como desferir os golpes com sabedoria. Qual a diferença entre bater na cara de alguém e simplesmente dar uma pancada? Com licença, disse eu finalmente. Está a dizer que os ferimentos na cara destes alunos foram causados pelo meu irmão. Se não foi ele, quem foi? Perguntou um dos pais, animado,
defendendo o filho. Será que o meu filho se bateu? Olhei para a professora da turma do Mateus. Professora, pode dizer-me onde ocorreu a briga? Na escola. A professora fez uma pausa. Não, num beco perto da escola. Esta resposta não me surpreendeu. Se tivesse acontecido na escola, a polícia não teria sido chamada. Há vigilância? Perguntei. Por que é que precisam de vigilância? Não há testemunhas, disse um dos pais. A pessoa que chamou a polícia acabou de dizer que viu o seu irmão a prender o meu filho no chão e a espancá-lo. A polícia estava a dizer que não havia vigilância naquele beco. Está a dizer que o meu irmão sozinho encurralou 5 pessoas num beco e espancou-as, é isso que está a dizer? Olhei para os rapazes casualmente. Então, estes colegas devem ser muito próximos e andam sempre juntos depois da escola, certo? Com isto, a professora da turma fez uma pausa. 03. Ignorando as reações dos outros, olhei para o polícia responsável e disse calmamente: não há imagens de vigilância do beco onde ocorreu a rixa, mas há outros locais. Gostaria de saber quem iniciou a luta hoje. Como assim? Ainda está a tentar dizer que foi o meu filho que intimidou o seu irmão. Ele é tão bom aluno, quem se importaria com ele? O polícia permaneceu impassível. Zombei. O quê? Este procedimento é contra os regulamentos. Preciso de ligar ao diretor Lu para verificar. Essa declaração revelou-se útil mais tarde. As minhas roupas eram ricas ou caras, claramente estampadas com as palavras rico. As ligações da família Silva são muito mais do que isso. Pagamos impostos de acordo com a lei e doamos quando devido. A Câmara Municipal de Até fez alguns favores à nossa família. Enquanto a polícia verificava as imagens de vigilância, aproximei-me do Mateus. Estava de cabeça baixa, sem olhar para mim. Seja qual for a verdade, é esta. Se estiver errado, peça desculpa, fiz uma pausa e continuei. O meu tempo é precioso. Espero que não me dificulte as coisas neste assunto. Passado um bocado, a voz monótona do menino ecoou: não te pedi para me controlares. Continuando teimoso mesmo assim. Sim, eu sei. Pedi ao meu assistente para mudar o número de contacto dos pais da tua escola para o meu da última vez. A polícia nem sempre era eficiente. Rapidamente, recuperaram as imagens de segurança do beco naquele momento. Havia um vídeo que mostrava os rapazes a rir juntos, mas Mateus apareceu logo a seguir. Quando viram Mateus, apontaram um para o outro e seguiram-no até ao beco, conversando e rindo. Não há necessidade de explicar o que aconteceu a seguir. Os rostos dos pais estavam sérios, e a polícia e os professores já tinham tirado as suas próprias conclusões. Não consegui conter o riso, então este é o meu irmão a rodear 5 colegas. Um dos pais não conseguiu conter a resposta: então, qual é o problema de ele bater no meu filho desta maneira? 5 não ganham 1, por isso tens razão, certo? Os meus olhos percorreram os meninos escondidos atrás dos pais. Mateus, vem cá, gritei. O menino, antes rebelde, não me deu qualquer desprezo e aproximou-se. Não disse nada, estendendo a mão para lhe levantar a bainha da camisola. Mateus, apanhado de surpresa, resmungou, mas eu ignorei, o meu olhar fixou-se na sua cintura e abdômen. Havia um hematoma na zona lateral do corpo e outros ferimentos, grandes e pequenos, alguns até antigos. Soube que havia algo de errado com ele no momento em que o vi ali sentado. És tão implacável em tão tenra idade, disse eu friamente. A cena estava bastante silenciosa, até a professora do Mateus ficou sem palavras ao ver os ferimentos. Eu não estava lá quando os pais foram chamados da última vez, mas lembro-me de pagar as contas médicas. A quem é que as pagaste? Perguntei ao Mateus. A expressão de Mateus vacilou quando tocou no assunto, e apontou para uma das 5 pessoas. Eu ri-me e virei-me para a professora do Mateus. Professor, agora suspeito que um aluno da sua escola esteja envolvido em bullying de longa data contra o meu irmão. Exijo uma investigação completa. Aqueles que merecem medidas disciplinares serão punidos, e aqueles que merecem expulsão serão expulsos. Vamos abrir um processo agora. O meu irmão é a vítima. Assim que disse isto, os pais ficaram ansiosos, todos argumentando que os seus filhos eram bem comportados e não podiam estar a praticar bullying contra os colegas. Os pais do Mateus, disse o professor da turma, sem jeito, sabem, são todos alunos a preparar-se para o exame de admissão. O Mateus não está no último ano do liceu, sussurrei. Por quê? Têm boas notas, o futuro deles não pode ser adiado, mas o meu irmão também pode. É essa a filosofia educativa da vossa escola? Claro que não. Perdi a paciência. O meu advogado entrará em contacto com a direção da sua escola e com todos os pais mais tarde. Se a sua escola não conseguir tratar deste assunto, não me importo de utilizar os meus contactos pessoais para sensibilizar e influenciar o público. Não sou conhecido pelo meu bom humor, por isso, se se metessem comigo, estariam em apuros. 04. Depois de sair da esquadra, o Mateus sentou-se no meu carro, sem palavras. O motorista conduzia silenciosamente à minha frente, aparentemente mudo. Depois de responder à mensagem de trabalho, virei-me para o olhar.
Por que é que não disseste nada quando sofreste bullying na escola? Embora não fosse capaz de encobrir tudo, poderia certamente descarregar a sua raiva. Recordando a última vez que os seus pais foram chamados, mesmo tendo sido o seu assistente a ser, Mateus pensou que provavelmente era porque alguém tinha pago uma indenização ao agressor. Não é à toa que não gostava de mim. Mas mesmo que ele não gostasse de mim antes, fui eu quem tomou a decisão por ele hoje. Seria falta de educação voltar a ser rude. Este pirralho realmente ignorou-me. Certo. O carro continuou a andar até que o homem mudo ao meu lado finalmente falou: "Para onde me levas?" "Não é um pouco tarde para me preocupar com isso agora?" perguntei, sentindo-me bem, e virei-me para olhá-lo. O carro entrou na aldeia da família Silva e parou lentamente. Saí para espreitar, dei a volta e bati no vidro. "Mestre Mateus, ainda precisa que o convide para sair." Passado um momento, o Mateus saiu e seguiu-me para dentro. Perguntou atrás de mim: "Por que é que o senhor me trouxe aqui?" A governanta aproximou-se de mim e disse: "Jovem mestre ancião." Depois olhou para o Mateus atrás de mim, fez uma pausa e chamou: "Segundo jovem mestre." "Que segundo jovem mestre?" Mateus franziu o sobrolho. "Leva-me de volta." "Quem é o segundo jovem mestre?" Sentei-me no sofá e fiz sinal ao Mateus para fazer o mesmo. A governanta foi preparar o chá. "O médico estará aqui para lhe dar um medicamento", disse calmamente. "E, por favor, pare de ficar tão impassível. Parece ter algo que eu possa ganhar." Havia algo que eu poderia ganhar, mas ele não sabia, e eu não lhe ia contar. O silêncio instalou-se entre nós até que apareceu o meu médico de família. Examinou rapidamente os ferimentos de Mateus e, em seguida, aplicou o medicamento e os pensos. Sem camisola, os ferimentos do menino pareciam ainda mais horríveis. Vivia sozinho e não sabia como tratar os ferimentos. Era um pouco lamentável. Não tinha nada a ver comigo. Se não fosse a vontade do Carlos, eu não teria sido tão amável. O médico deixou o medicamento e as instruções e saiu rapidamente. Sentei-me à sua frente e disse-lhe: "Mateus, ainda não és adulto, pois não? Ter um responsável extra na escola não deveria ser mau para ti. Não precisas de resistir tanto a mim. Pense na sua própria vida. Precisa mesmo de recusar a minha ajuda só para salvar a cara?" Aproveitei o seu silêncio e continuei: "Viste hoje. Pelo menos não tive de me esforçar para lidar com os teus colegas. Daqui a uns dias, todos virão ter contigo para pedir desculpa. Claro que não tens de os perdoar. Não vou interferir na tua decisão. Por que ajudar-me?" Passado um momento, o miúdo olhou para mim e perguntou: "Eles não são boas pessoas, e eu também não sou necessariamente uma boa pessoa." "Não importa. Não sou juiz nem polícia. Não me importo. Saiba apenas que estou do seu lado." Dei uma risadinha. As pessoas são tendenciosas, e eu sou tendenciosa. Eu não sou cego. Desde que o Mateus consiga uma vantagem moral nesta situação de bullying, já chega. "Mateus, estou a falar a sério", disse eu, olhando para ele. "Fique aqui, vou contratar um explicador para si. Está no terceiro ano do liceu, não está realmente a pensar na sua vida. Se não sabe o que quer fazer no futuro, dê apenas o seu melhor como estudante, vivencie a atmosfera de uma boa universidade e, aos poucos, encontre o seu próprio caminho. Estude o suficiente e nunca se arrependerá, não acha?" 05. Convenci o Mateus a parar, mas ele ainda insistiu em voltar para ir buscar a sua bagagem. Para ser sincero, se ele viver comigo, não terá de se preocupar com a alimentação, o vestuário, a habitação e os transportes. Mas quando vi o miúdo entrar com a sua modesta bagagem, senti-me como se estivesse a seduzir uma adolescente inocente. Talvez os meus motivos não fossem puros para início de conversa. Claro que não sentia a mínima culpa. Esta era claramente uma situação vantajosa para todos. Não me saí nada mal com o Mateus. A minha empregada comprava-lhe todo o tipo de roupa nova, eu tinha um motorista para o ir buscar à escola e um tutor vinha à minha casa aos fins de semana para o ajudar com várias disciplinas. Este acordo garantia um terceiro ano de ensino secundário gratificante e feliz. No entanto, até que a escola resolva o problema do bullying, ficará em casa com um tutor. A direção da escola do Mateus ligou-me várias vezes, insinuando que, tendo em conta que os alunos estão no último ano, me estavam a pedir para ser magnânimo e dar aos filhos a oportunidade de se desculparem, talvez até financeiramente. O Mateus estava sentado ao meu lado durante a chamada, e eu estava em alta voz. "A vossa escola verificou o comportamento de bullying destes alunos?" "É verdade?" perguntei. A pessoa que se dizia diretora começou novamente a pedir-me, enquanto pai, para me colocar no seu lugar e proferiu um pomposo jargão moralista. "Se o bullying for verdade, espero que a vossa escola trate do assunto de acordo com os regulamentos escolares pertinentes e torne os resultados públicos. Se deixarem estes alunos impunes só porque estão no terceiro ano do ensino secundário, o que é que isso fará aos alunos que estão neste ambiente de bullying há tanto tempo? O meu irmão é a única vítima", continuei. "Vou levá-lo a um psicólogo em breve. Se houver algum problema, continuarei a procurar responsabilização. Não mencione mais indenizações financeiras. A nossa família não precisa disso."
Terminada a chamada, reparei no Mateus a olhar para mim com uma expressão particularmente complicada. Ele disse: "Não preciso de um psicólogo." Eu disse, indiferente: "Coopere para que eu possa levar o relatório de diagnóstico à sua escola." Eu estava a planear contratar um psicólogo. Tinha a sensação de que este miúdo precisava de terapia. Como eu suspeitava, a saúde mental do Mateus estava realmente um pouco debilitada, mas isso é normal. Poucas pessoas são completamente saudáveis mentalmente hoje em dia. Sem mencionar o Mateus ou a mim, talvez o psicólogo que o aconselhava também tivesse alguns problemas. A meu pedido, a escola puniu os agressores. Todos receberam uma medida disciplinar e alguns optaram por transferir-se de escola após receberem o castigo. É claro que esta foi apenas a punição da escola, as consequências jurídicas não foram definitivas. Embora não tenha explorado a opinião pública, parece que um aluno da escola do Mateus publicou a história do bullying online. Foi publicada na perspectiva de outra pessoa. Então, descobri que o Mateus sofreu de bullying porque tinha ajudado bravamente um colega que sofria de bullying. O vídeo daquele aluno foi o suficiente para dar dores de cabeça aos diretores da escola. Comparado com um canalha como Mateus, que reagiu depois de ter sido espancado, a mentalidade dos adolescentes comuns não é assim tão forte. O miúdo sofreu de depressão e tendências suicidas como resultado disso. Isto é realmente devastador. O professor titular do Mateus e outros 2 professores titulares demitiram-se. 2 dos alunos que tinham sido disciplinados foram expulsos da escola, e os outros, demasiado envergonhados para ficarem, foram transferidos para outras escolas ou abandonaram a escola. É claro que não fiz nada, tinha uma pequena quantia em dinheiro e apenas lhes dei um pouco de atenção. 06. O Mateus voltou para a escola. Tinha um novo professor titular, e o diretor de alunos original foi transferido. Embora os professores possam não estar necessariamente conscientes dos conflitos entre alunos, é impossível que desconheçam por completo algo tão grave. Talvez simplesmente não se dessem ao trabalho de intervir, mas é preciso que alguém seja responsabilizado pelas consequências. Isso não era problema meu. Com a situação do Mateus resolvida, voltei o meu foco para o trabalho. Mas a minha alegria foi claramente prematura. Ao ver os resultados do teste de base do Mateus, enviados pelo tutor, a minha cabeça, já inchada pela ira daqueles velhos do conselho, doía ainda mais. O Mateus observou a minha expressão por um momento e disse: "Já disse, não fui feito para estudar." Tentei acalmar o meu tom de voz e olhei para ele. "Não fui feito para estudar, mas não podes ter saltado os 2 primeiros anos, pois não?" Mateus ficou em silêncio. "Não criei filhos, mas já tive um, e sei que a repressão não é uma boa abordagem." "Está bem. Vou falar com o teu tutor amanhã e arranjar um novo plano de recuperação para ti", disse eu, pausando. "Desde que estude, terá muito a melhorar. Não o vou deixar perder a faculdade. Mesmo que custe dinheiro, posso pagar-lhe uma universidade. Todos os meus tutores são de primeira, e talvez o Mateus tenha despertado o seu espírito competitivo, por isso enviaram-me rapidamente um novo plano de recuperação." O primeiro semestre do último ano tinha acabado de começar e, na minha perspectiva, o Mateus ainda poderia melhorar se quisesse estudar. As suas provas mensais tinham terminado e os seus resultados foram rapidamente atualizados para mim. Comparado com antes, a sua nota total tinha aumentado dezenas de vezes, embora, na minha opinião, ainda fosse péssima. Mas tenho de admitir que nem toda a gente neste mundo é feita para estudar. Não me importava muito com os estudos do Mateus. Comparativamente a ele, os assuntos da empresa eram naturalmente mais importantes. Aquelas velhas raposas estavam ansiosas por me ver cometer um erro. Podia dizer-se que saía cedo e regressava tarde todos os dias, pelo que não comunicava muito com Mateus, ou melhor, não éramos muito próximos. Quando saíram os resultados dos exames de meio do período do Mateus, não foram muito melhores, mas não me importei. Desde que ele estivesse a estudar bastante, as notas não eram a coisa mais importante para mim. Mas, nesse preciso momento, o professor da sala de aula dele ligou-me e disse que ele tinha faltado às aulas. Eu estava numa reunião social na altura. Depois de atender o telefone, levantei-me, pedi desculpa ao meu companheiro e saí imediatamente. Não sei se foi do álcool ou de outra coisa qualquer, mas a raiva apoderou-se de mim. Liguei para o Mateus, mas não atendeu. Depois, dirigi-me ao cibercafé que ele frequentava para o procurar, mas não o encontrei. O dono pareceu reconhecê-lo e, ao saber que eu era o pai do Mateus, deu-me instruções. Encontrei o Mateus, completamente embriagado, num bar não muito longe dali. Caminhei até ele sem expressão, agarrei-lhe o colarinho e ironizei: "Estás a aprender a beber antes mesmo de teres o cabelo todo." O Mateus debateu-se, mas parou ao ouvir a minha voz e, de seguida, afastou a minha mão com força. "O que está aqui a fazer?" Olhei para ele calmamente: "O teu professor disse que faltaste às aulas." "Porquê?" "Porquê?" Riu-se, mas o seu tom ficou cada vez mais agitado. "Lucas, ia perguntar porquê. Não gosto nada de estudar e não consigo sair-me bem. Gastaste todo aquele dinheiro em explicações e, no final, só tive uma nota tão baixa. Podes deixar-me em paz." 07. Não fiquei impressionado com as palavras impulsivas de Mateus, impulsionadas pelo seu orgulho adolescente.
Devia ter dito que não esperava que entrasse numa universidade de prestígio. Basta estudar muito até ao exame de admissão, e não importa o que faça. Não me falta dinheiro para o mandar embora para enriquecer, mas o pré-requisito é que ele obedeça. Comparado com a outra metade do legado de Carlos, ainda consigo distinguir entre dinheiro pequeno e grande. O que é que vocês sabem? O tom de Mateus estava cheio de raiva, quer dirigida a mim, quer a si próprio. Não sabes o que é estudar muito e não conseguir aprender. Não entraste em pânico quando te deparaste com perguntas que não percebeste durante o Gaokao. Já vi isso acontecer com muitas perguntas. Não, disse eu, olhando para ele. Eu não fiz o Gaokao. Mateus pareceu brevemente confuso com isso. Acrescentei, foi-me recomendado. Parecia prestes a desistir. Levantei-o e disse-lhe friamente, as pessoas estudam muito desde a escola primária, ou mesmo a primária, para entrar numa boa universidade. Acordam cedo e ficam acordadas até tarde todos os dias. No mínimo, esforçaram-se muito durante 3 anos de liceu, memorizando textos todos os dias, fazendo toneladas de exercícios e lutando contra qualquer vontade de relaxar. Mas, no final, ainda não têm necessariamente as notas que desejam. Há quanto tempo estuda? O que o faz pensar que apenas 1 ou 2 meses de estudo podem superar anos de trabalho árduo? Achas que foi fácil para mim entrar? Há muitas pessoas inteligentes neste mundo, e muitas pessoas mais inteligentes que trabalham mais do que tu. Parei e olhei para ele. Sem sequer este bocadinho de perseverança, como pode esperar sair-se melhor do que os outros? O QI da maioria das pessoas está ao mesmo nível. Não subestimo o valor do trabalho árduo. Não gosto muito de dar sermões às pessoas e estou cansado disso. Atrasei um trabalho hoje à procura de alguém. Não é grande coisa, mas espero que não volte a acontecer. Levei o Mateus de volta e enviei uma mensagem ao professor da sala para o avisar que estava em segurança. Depois de ficar sóbrio, Mateus pareceu ter recuperado um pouco a razão e retomado os estudos. Desde que esteja disposto a aprender, tudo bem. O tutor disse que ele está a concentrar-se muito mais e a progredir. Fiquei muito aliviado. 08. Costumo chegar tarde de eventos sociais e, por vezes, encontro o Mateus ainda a decorar lições ou com dificuldades de matemática. Nessa noite, já passava da meia-noite quando cheguei a casa. Eu caminhava, desabotoando a gravata. Eu estava a usar uma camisa bordeaux, que estava um pouco quente de tanto beber, por isso desabotoei também os 2 primeiros botões. De repente, ouvi um barulho lá em cima. Olhei para cima e vi o Mateus a descer as escadas de pijama. Ainda está acordado? Perguntei-lhe. Ainda a resolver os problemas, o Mateus olhou para mim e disse, quanto bebeu? É comum beber em eventos sociais. Foi à cozinha e logo me trouxe um copo de água morna com mel. Beba, mantenha-se sóbrio. Curioso, exclamei, mestre Mateus, o senhor cresceu. O Mateus olhou para mim e disse, costuma vestir-se assim quando sai para eventos sociais. Qual é o problema? Levantei as pálpebras para o encarar. Como um modelo masculino, disse, soando bastante provocador. O álcool estava a levar-me, e eu ironizei, acrescentando, estou a trabalhar como modelo masculino para sustentar os estudos do meu meio-irmão. Não é inspirador? Mateus. Agora era a vez dele ficar em silêncio. Bebi a água com mel e olhei para ele. Por que é que está a cuidar de mim em vez de voltar para casa para fazer os trabalhos de casa e depois descansar? Por falar em trabalhos de casa, o rosto do menino escureceu. Há tantas perguntas que não entendo. Está a dar-me dores de cabeça. Quão difícil é o que está a aprender agora? Está a esforçar-se tanto. Eu vou mostrar-lhe. Levantei-me cambaleando e o Mateus rapidamente me ajudou a segurar. Ainda estás a tentar perceber as perguntas assim? Esquece, está bem, disse, olhando para mim. Quão difíceis podem ser as perguntas do liceu? Ainda consigo respondê-las mesmo bêbado. Depois de me ajudar a subir 2 degraus, o Mateus parou de repente, cheirou-me como um cãozinho e disse algo surpreendente, porque é que cheiras a perfume de mulher? És mesmo um modelo masculino. Esta noite, num evento social, uma mulher embriagada caiu-me nos braços. O perfume dela era forte, por isso devo ter sentido o cheiro. Crianças, parem de se meter na vida dos adultos, disse-lhe. Mateus voltou a ficar em silêncio. Era uma oportunidade rara para eu entrar no quarto do Mateus. Tinha dito que não queria um escritório, por isso mudou a sua secretária para lá, partilhando o mesmo espaço para estudar e dormir. Aqueles problemas de matemática que deixavam Mateus perplexo pareciam-me de dificuldade média. O que andou ele a fazer na sala de aula nos últimos 2 anos? Não é óbvio à primeira vista que se trata de uma progressão geométrica. O requisito é que os primeiros termos somem primeiro. Rabisquei na sua folha de rascunho durante algum tempo, depois virei-me e viu a olhar para o meu rosto, distraído. Olha o problema. Porque estás a olhar para mim. A resposta está na minha cara. Mateus, podes, por favor, parar de dizer a mesma coisa que o meu professor. Ainda está a ser exigente. Apressa-se e resolva o problema, depois vá dormir. Sentei-me ao lado dele, sem me convencer, e fiquei a vê-lo trabalhar.
No final, tive de admitir que merecia os altos salários que contratei como tutor. O meu temperamento não me torna adequado para dar explicações. O período de experiência como tutor terminou e percebi profundamente que parte do dinheiro deveria ser conquistado por outros. 09. As notas do Mateus melhoraram, mas não muito. Acontece que a sua margem de melhoria era tão grande que os primeiros esforços produziam frequentemente resultados significativos, mas, a certa altura, atingiu um patamar e tornou-se difícil avançar para o nível seguinte. No final do primeiro semestre, já não estava entre os últimos da turma, mas também não estava no meio do grupo. Durante as férias de inverno, o tutor vinha à nossa casa todos os dias. Mas cuidar da saúde mental dos candidatos ao exame de admissão também é importante. Pretendo levar o Mateus a divertir-se durante o feriado do Ano Novo Lunar. Vamos os dois passar o Ano Novo como quisermos. Durante as férias de inverno do Mateus, ainda tive de trabalhar. A empresa tem-se mantido estável nos últimos meses e, desde que nada corra muito mal, a minha posição é inabalável. Depois de regressar de eventos sociais noturnos, tenho encontrado o Mateus cada vez mais. Será que ele é realmente tão esforçado como eu o vi? Com o aproximar do Ano Novo Lunar, tenho mais eventos sociais à noite e chego a casa mais tarde. Uma noite, cheguei a casa quase à 1 da manhã e comecei a despir-me na sala. Estava a chover muito na volta. Tinha dado o guarda-chuva do carro a uma cliente e fui apanhado por ele. A chuva escorreu-me pelo pescoço e encharcou-me as calças. O Mateus desceu as escadas com uma garrafa de água e ficou atrás de mim. Quando me virei, os seus olhos desviaram-se. Eu ri-me. Como estás, irmão? O meu corpo não está ótimo. Não fiques envergonhado. Todas as raparigas do ginásio elogiam os meus treinos. Mateus. Por mais que me gabe, não queria ficar doente tão perto do fim do ano, por isso corri para o andar de cima para tomar um banho quente. Depois, dei uma vista de olhos ao quarto do Mateus. Ele ainda estava a fazer os trabalhos de casa de inglês. Expliquei-lhe um pouco de gramática. Durante algum tempo, o Mateus ficou em silêncio, olhando para o mesmo tipo de perguntas que recebera quase todas logo após a minha orientação. O seu irmão é simplesmente rico. Caso contrário, a indústria da educação teria outro professor medalha de ouro. Os professores aqui são bem pagos. Os factos falam mais alto do que as palavras, e o Mateus não conseguiu encontrar uma palavra para me contradizer. Ainda sinto uma sensação de realização por ele. Passou de um aluno com a pior classificação para a posição atual. Isto tudo é fruto do nosso trabalho árduo. Durante o Ano Novo Lunar, dei férias ao Mateus e levei-o a fazer uma digressão por vários países europeus. Foi uma boa combinação de trabalho e descanso. Também trouxe os seus próprios livros de exercícios para a viagem, o que foi muito reconfortante. Depois do Ano Novo Lunar, ele voltou à escola enquanto eu fui trabalhar. Aproximava-se a sua cerimónia de juramento de 100 dias e, por coincidência, era também o seu aniversário de 18 anos. Esta foi também a minha primeira vez a criar alguém com esta idade, por isso, depois de pensar um pouco, tirei algum tempo para participar nas suas atividades escolares como mãe e pedi meio dia de férias para ele e para a sua professora. Na sala privada que tinha reservado, o empregado trouxe um bolo de aniversário com velas. Mateus, feliz aniversário, disse-lhe. Criar um filho pela primeira vez exige sempre um certo sentido de cerimónia. Mateus fez um pedido no bolo, parecendo bastante devoto. Senti-me um pouco aliviada. Quem diria que este miúdo estava prestes a ser expulso da escola há apenas alguns meses? O que desejou? O Mateus não me disse. Disse que os desejos não funcionariam se fossem ditos em voz alta. Sorri e depois ouvi-o perguntar, e se eu não entrar na universidade? Vai ficar desapontado. Essa era uma questão interessante. Arqueei uma sobrancelha. Achas que a faculdade é só para mim? Desde que te esforces ao máximo, não me vou desiludir, mesmo que te saias mal no Gaucau. Para coisas dentro das minhas capacidades, não existe desilusão. O tempo anterior ao Gaucau passou a voar, mas antes disso, disse ao Mateus que o Gaucau não era o único caminho na vida e que devíamos simplesmente tratá-lo com uma atitude normal. Mas ficou ainda mais absorvido do que antes. O professor da turma disse-me que tinha feito grandes progressos e que, se assim se mantivesse, ainda havia esperança de chegar às universidades de primeira linha. Começou tarde demais e a sua base era muito fraca. Era inteligente, mas isso não compensava o tempo que tinha perdido. Durante os 2 ou 3 dias que antecederam o Gaucau, o Mateus perguntou-me se o podia levar ao centro de exames. Não foi nada demais, apenas aqueles poucos dias, por isso concordei. No último dia, quando saiu do centro de exames, comprei-lhe um ramo de flores, assim como a outros pais. O Mateus queixou-se que a flor de Freud que escolhi para ele era demasiado chamativa, mas depois foi para casa, tirou fotografias e aprendeu a arranjar flores num vaso usando tutoriais online. Não fazia ideia de que o vaso que escolheu custava dezenas de milhares de dólares. Antes da divulgação dos resultados do Gaucau, aprovei uma mala de viagem para ele conhecer o mundo. O Mateus olhou para mim e disse, Lucas, queres vir? Tenho de trabalhar, ao contrário de vocês que acabaram de terminar o Gaucau. Recusei. Podes chamar os teus colegas de turma para virem juntos. Podemos ir a qualquer lado.
É só dizeres. Enquanto crio este miúdo, desenvolvi um certo carinho. O Mateus viajou e enviou-me muitas fotos de viagem. Tenho muitos amigos por aí e, sempre que vejo um por perto, peço-lhes para o levarem a passear. Passados cerca de 20 dias, Mateus escureceu visivelmente. Não sei se foi impressão minha, mas ele parecia ter crescido um pouco mais. Em menos de um ano, está bem nutrido, o que é normal para quem ainda está a crescer. No dia em que saíram os resultados do Gaokao, acordei para trabalhar e encontrei o Mateus já sentado na sala. Acordaste cedo ou não dormiste nada ontem à noite? Os olhos de Mateus continuavam vermelhos. Afinal, os resultados foram definidos no dia do exame. Por que ficar nervoso? Isto é provavelmente algo que alguém como eu, que nunca fez o Gaokao, não consegue compreender. Tinha acabado de voltar para o escritório depois de uma reunião nessa manhã, quando recebi uma mensagem do Mateus. Enviou uma captura de ecrã dos resultados, seguida de uma mensagem de voz. Cliquei primeiro na mensagem de voz, e a voz do Mateus estava repleta de uma excitação inconfundível. Irmão, olha. Entrei na faculdade. Assim que terminei de ouvir, a mensagem de voz foi retirada. Parecia ser a primeira vez que me tratava por irmão. Cliquei na captura de ecrã dos resultados e fiquei realmente um pouco surpreendido. Esta nota era provavelmente 20 ou 30 pontos mais alta do que o último simulacro de Mateus antes do Gaokao. Em média, era alguns pontos mais elevada em cada disciplina, mas definitivamente não era uma tarefa fácil. As notas de corte também foram divulgadas, e a nota de Mateus ultrapassou a linha da primeira linha em cerca de 20 pontos. Não conseguiu entrar numa universidade particularmente boa, mas valeu quase um ano de trabalho árduo. Preencher a sua candidatura também foi um desafio. As suas notas estavam um pouco estranhas. Parecia que se podia ter esforçado, mas também tinha medo de não conseguir. Não interferi no processo de inscrição dele. Há uma universidade decente em iCity, e ele conseguiu entrar. Não tenho a certeza se ele terá sorte suficiente este ano. Os resultados da seleção saíram, e a sua sorte foi muito boa. Simplesmente não conseguiu entrar na área desejada e teve de se transferir. O testamento do velho, que me pedia para cuidar do enteado até à formatura, estava agora a meio. 11. Eu estava a sentir-me cada vez mais confortável na empresa, e a Yushi prosperava sob a minha liderança. O Mateus tinha se tornado muito mais sensato desde que começara a faculdade, partilhando ocasionalmente a sua vida comigo, como fotografias de treino militar e refeições no refeitório. Ele parecia muito mais alegre. Pelo menos, estava muito melhor do que o seu eu sombrio de então. Como estudante universitário, regressava naturalmente a casa com menos frequência. Geralmente não regressava aos fins de semana, mas regressava por alguns dias durante os feriados curtos e as férias de inverno e verão. De repente, senti-me como se tivesse o ninho vazio. Após o primeiro semestre do primeiro ano, o Mateus candidatou-se para mudar de curso para o departamento de informática, que adorou. Para ser sincero, fiquei bastante surpreendido. Costumava ter dificuldades com a matemática, mas agora estava a escolher um curso que poderia levar a isso. Mas foi uma escolha dele, e não foi nada demais. Desde que estudasse bastante, a formatura não seria um problema. Cada vez que o Mateus regressava à casa depois da faculdade, eu sentia que o meu filho tinha crescido de novo. Ele cresceu gradualmente mais do que eu. Não sei que desportos pratica, mas é alto e forte, o tipo de rapaz bonito que uma rapariga gostaria. Ele deveria ser muito popular. Quanto à nossa relação, está tudo bem. Lembra-se de me dar um presente e desejar feliz aniversário no meu aniversário, mas parece um pouco estranho. Depois de o Mateus entrar no penúltimo ano da faculdade, completei 27 anos e as pessoas à minha volta lembraram-me que estava na altura de pensar em casamento. Durante anos, o meu foco esteve no trabalho. Não é como se não houvesse pretendentes à minha volta, tanto homens como mulheres, mas não achei necessário considerar o amor depois de excluir as necessidades físicas. A minha educação não foi propriamente saudável, mas eu tinha muitos bens materiais. Para ser franca, não compreendia o sentimento do amor e não achava que precisava dele. Tenho sorte, por isso não ser capaz de amar não é grande coisa. O amor de que a maioria das pessoas fala é hipócrita. Era fim de semana e eu tinha um encontro privado. Já era tarde da noite quando cheguei a casa e estava bêbado. Mas não esperava que o Mateus voltasse hoje. As luzes do corredor do primeiro andar não estavam totalmente acesas e estava escuro perto do sofá. Fiquei atordoado quando o vi. Por que é que voltou hoje? O Mateus estava a folhear algo quando de repente se levantou e olhou para mim. Com a luz atrás dele, a sua expressão parecia particularmente sombria. Vais a um encontro às cegas? Perguntou. Reparei que ele estava a olhar para os perfis na mesa de centro. Continham vários perfis de mulheres. Um ancião enviara-os uns dias antes, dizendo que todas estavam abertas ao contacto. Não havia fotos, apenas algumas informações sobre a idade, escolaridade e antecedentes familiares. Algumas delas eram minhas amigas do WeChat. Olhei para o Mateus com um toque de diversão. Tenho 27 anos agora. Está na altura de pensar em casamento. Os encontros às cegas não são normais.
o álcool estava a cobrar-me o seu preço, e debrucei-me sobre o sofá para me sentar. Depois de dizer isto, Mateus ficou em silêncio por algum motivo. Eu estava bêbado, por isso disse-lhe algo: não te preocupes, vou certamente encontrar uma cunhada bem educada para ti. Ela não será indesejada. E provavelmente não vou casar antes de te formares, disse-lhe. Essa era a verdade. Provavelmente vou encontrar um parceiro da minha classe social. Qualquer casamento de conveniência criará conflitos de interesses. Não me casarei até que a metade restante da herança de Carlos esteja em meu nome. Eu não sou assim tão idiota. Mateus provavelmente não entendeu o significado disto. Por algum motivo, bufou friamente: o quê? À espera para me convidar para ser teu padrinho. Ri-me das suas palavras: treinei-te durante anos e, no fim, nem queres ser o teu padrinho, seu ingratozinho. O Mateus levantou-se, caminhou até mim e disse, sem expressão: eu ajudo-te a subir as escadas. Ele já o tinha feito por mim muitas vezes. Colocou a minha mão no seu ombro e o outro braço à volta da minha cintura. Já cresceu tanto agora. Tão perto que precisei de olhar para cima para ver o seu rosto claramente. Os seus traços eram profundos, o seu nariz era alto e os seus lábios eram lindos. Estás tão bonito agora, tens namorada na escola? Perguntei-lhe. A respiração do Mateus parecia um pouco instável. Ajudou-me a voltar para o meu quarto, deitou-me na cama e encarou-me, dizendo: tem de ser uma namorada. Não posso ter um namorado. Fiquei atordoada com as suas palavras e olhei para cima para encontrar o seu olhar, incapaz de dizer se as suas palavras eram verdadeiras ou falsas. Mas não importava. Está bem se gosta de homens, mas lembre-se de não incomodar as raparigas. Esse foi o meu conselho para ele. Há pessoas gays à minha volta, mas hoje em dia, a sexualidade é livre. 12. Depois de Mateus voltar daquela vez, não voltou durante um bom tempo. Está no terceiro ano da faculdade, por isso deve estar ocupado com estágios. Eu já lhe tinha perguntado se o podia ajudar a encontrar um, mas ele recusou. Parecia ter mudado drasticamente com a idade. Não sei quando começou, mas ele ficou muito quieto. Acho que tem falado menos. Mas não é nada demais. Esteve a estagiar num laboratório no campus durante as férias de inverno do terceiro ano e só regressou por volta do ano novo lunar. Levei-o para conhecer alguns amigos. Quase todos no meu círculo sabiam que o meu pai e a minha madrasta tinham falecido inesperadamente, e eu era tão louco que tive de criar o meu meio-irmão. Provavelmente pensavam que eu era louco antes. Algumas destas pessoas eram amigos de verdade, outras eram apenas superficiais. Eu não era mau com o Mateus, mas ainda o estava a usar. Apresentei-lhe algumas ligações que poderiam ser úteis no futuro. Por coincidência, a rapariga que tinha conhecido recentemente estava sentada do meu outro lado. Eu conhecia-a há anos e só recentemente tínhamos falado sobre viver juntos. Ela estava bastante entusiasmada com Mateus, puxando a ponta da minha camisola e sussurrando: por que é que não me disseste antes que o teu irmão não de sangue é tão bonito? Eu queria que ele fosse o seu irmão biológico. Parecia que a jovem estava atraída. Ela simplesmente gostava do tipo de rapaz descolado e descontraído. Eu não cumpro esses requisitos. Na primeira vez que levei Mateus a sair, muitas pessoas ofereceram-lhe bebidas, e ele bebeu-as todas, aparentemente de mau humor. Depois de a multidão se dispersar, ajudei Mateus a subir para o carro. Estava ainda mais bêbado do que eu. Uma vez no carro, encostou a cabeça ao meu ombro, com o hálito quente, mas eu ignorei. No regresso, fechei os olhos e descansei. Com o ano novo a aproximar-se, havia muito para fazer e a minha cabeça doía. Quando o carro parou, continuei a ajudar Mateus a subir, com o seu peso apoiado sobretudo em mim. Estava mais alto e mais forte do que eu agora, e um pouco mais pesado. Com grande esforço, ajudei-o a subir. Empurrei a porta, e quando estava prestes a colocá-lo na cama, tropecei na sua cadeira e caí na cama com o Mateus. O Mateus estava em cima de mim. Finalmente abriu os olhos e olhou para mim. Mateus, sai daqui. Não se mexeu, a sua mente fervilhando de pensamentos. Quando eu estava prestes a estender a mão e empurrá-lo, ele disse de repente: irmão. Fui apanhado de surpresa e congelei por momentos. Esta foi a primeira vez que o Mateus me chamou irmão na minha cara. Não éramos parentes de sangue, por isso não éramos realmente irmãos, mas, afinal, eu já cuidava dele há alguns anos, por isso era como um irmão mais novo. Depois de me chamar assim, de repente deu uma gargalhada vaga e baixou a cabeça para a enterrar no meu pescoço, o seu hálito quente soprando sobre ela. Uma sensação estranha apoderou-se de mim. Os nossos corpos, cara a cara, assim pressionados, pareciam estranhos. Mateus, chamei novamente, levanta-te. Mexeu-se e levantou-se, mantendo uma distância entre nós, olhando para mim. De tão perto, conseguia detectar um toque de agressividade nos seus olhos. Quando estava prestes a levantar-me, ele estendeu a mão e prendeu-me no ombro. Os olhos de Mateus estavam cheios de embriaguez, o seu olhar vagueava para baixo. Eu não sabia para onde ele estava a olhar, mas não estava a olhar para mim, talvez para o meu queixo ou pescoço. Depois, sem aviso, baixou a cabeça e encostou os lábios aos meus. Os meus olhos se arregalaram.
Mateus não deu sinais de parar. Chupou os meus lábios, explorando mais profundamente. Nunca o vira tão forte. Ele era como uma parede, impossível de afastar. A minha mente estava completamente nebulosa naquele momento. Eu queria chamar-lhe nomes, mas assim que abri a boca, ele deu-me a oportunidade de o penetrar. No quarto do Mateus, na sua cama, estávamos aos beijos. Esta percepção deixou a minha mente num estado de confusão, seguido por uma onda de raiva. Eu mordi-o. O Mateus soltou-me finalmente, com o lábio ainda ferido e a sangrar. Levantei a mão e esbofeteei-o com força. O som ecoou claramente no seu quarto. O rosto de Mateus inclinou-se para o lado, uma marca vermelha a formar-se na sua bochecha. Mateus, estás louco. Vês quem eu sou? A minha raiva era evidente. Estendi a mão e finalmente empurrei-o, sentando-me. O Mateus cambaleou e ajoelhou-se diante de mim. Olhou para mim e, de repente, estendeu a mão e voltou a pressionar a minha palma contra a sua bochecha, com a voz meio embriagada de um sorriso. Irmão, bate-me com mais força. 13. Ele era louco. Quando saí do quarto dele, nessa noite, o Mateus continuava ajoelhado no chão, mas eu ignorei-o. Nunca imaginei que um dia convidaria um louco para minha casa. Eu estava tão zangado que queria bater-lhe de novo naquela noite. Na manhã seguinte, ao pequeno almoço, o Mateus desceu as escadas. Parecia normal, mas o ferimento no lábio era particularmente notório. A governanta perguntou também pelo lábio dele e, nesse momento, senti claramente os olhos do Mateus em mim. Um momento depois, ouvi-o dizer, nada, só um pouco irritado ultimamente. Não falei com ele. O silêncio entre nós estendeu-se até ficarmos sozinhos na sala. Os seus olhos permaneceram fixos em mim. Até que levantei os olhos e encontrei o seu olhar. Mateus, sai daqui, disse eu. Vou pedir a alguém para lhe arranjar um lugar lá. Esta foi a solução que encontrei depois de ponderar sobre o assunto durante a maior parte da noite. Irmão, estás a expulsar-me. Por algum motivo, os seus olhos pareciam tristes. Não me chama assim. Costumava provocá-lo sobre o motivo pelo qual não me tratava por irmão, mas agora sentia que o termo não era nada agradável. O Mateus aproximou-se. A sua figura era diferente da sua aparência jovem, mas ainda tinha a energia juvenil. Perguntou-me, porque gosto de ti, não posso ficar. O Mateus não queria viver aqui, mas eu obriguei-o a ficar. Mateus, sabes, eu sou teu irmão. Sou 7 anos mais velho do que tu. Em que raio estás a pensar? Eu sei o que estou a fazer, disse, olhando-me nos olhos com a expressão de um filhote de lobo. Retribuí o cumprimento e disse, Mateus, eu não gosto de homens. Esta única frase abalou os pensamentos de Mateus. Depois desse dia, Mateus deixou a aldeia e nunca mais voltou. Pedi a alguém que lhe arranjasse um lugar para viver, mas ele recusou. O feriado de Ano Novo deste ano foi passado sozinho, um raro momento de solidão. Na segunda metade do penúltimo ano, Mateus participou em várias competições com os veteranos e ganhou vários prémios. Chegou mesmo a recusar as despesas de subsistência que o meu assistente lhe enviou. Parecia ter um futuro brilhante e seria capaz de se estabelecer na sociedade mesmo sem a minha ajuda. Depois da licenciatura, conseguir um emprego numa boa empresa não seria um problema. Em junho do próximo ano, quando ele se formar, herdarei o resto da herança. O meu encontro às cegas não deu certo. A minha potencial parceira disse que queria divertir-se por mais 2 anos e não me queria atrapalhar. Eu sabia que ela tinha encontrado um homem sem experiência e queria continuar a namorar por mais 2 anos. Não foi nada demais. Não havia tanta pressa para casar. Pensei nisso e percebi que o conceito de herança familiar não era muito importante para mim. Terei outro filho como eu, como o Carlos e a minha mãe tiveram. Eu podia muito bem ser apenas um dink. Mas não esperava que alguém quisesse o meu filho mais do que eu. Num evento social, no meio da agitação, bebi acidentalmente um copo de vinho que parecia estranho. Ao reparar que a minha boca ainda estava seca, mesmo no ambiente com ar-condicionado, fiquei cautelosa. Uma voz doce ao meu lado disse, Sr. Lucas, bebeu demais. Deixe-me ajudá-lo a descansar um pouco. Afastei a mão e disse calmamente, vou à casa de banho. Lavar o rosto com água fria não aliviou o calor do meu corpo. Eu precisava de voltar. Liguei para o motorista e saí lentamente. A brisa da noite fez-me sentir melhor, mas ainda me sentia quente seco. Não sabia que droga era tão potente, ela fez-me sentir tão insuportável em tão pouco tempo. Ainda a alguma distância do parque de estacionamento, senti os meus passos vacilar e tropecei num cais de pedra à beira da estrada. No momento em que tropecei, um par de mãos segurou-me de repente. Virei-me e fiquei surpreendido ao ver um rosto familiar. Mateus apareceu ali, de fato e gravata, com uma aparência bastante respeitável. Lucas, o que é que se passa contigo? Perguntou. Eu não queria ouvir e acenei, estou bem. Talvez eu não parecesse nada bem, porque ele não saiu depois de me ajudar a entrar no carro, mas entrou comigo. No carro, não consegui evitar abrir a gola. Estava quente. O Mateus percebeu que havia algo de errado comigo e perguntou-me se queria ir para o hospital.
Recusei. Mas enquanto eu continuava a desabotoar a camisa, ele de repente estendeu a mão e segurou a minha. De volta à aldeia, ajudou-me a subir as escadas. Lucas, o que é que se passa contigo? Perguntou. Ele inclinou-se tão perto que tive de dizer, saia primeiro. Mas rapidamente percebeu que estava errado comigo. Somos ambos homens, por isso algumas reações eram óbvias. O olhar do Mateus pousou no meu rosto e ele inclinou-se sobre mim. De repente, disse, irmão, queres que te ajude? Saia. O Mateus não me ouviu. Estendeu a mão e agarrou o meu rosto com uma mão rebelde. Irmão, estás com uma cara tão desconfortável. Eu não me queria mesmo incomodar com ele, então dei-lhe um tapa na mão. Mateus, sai já. Ele riu-se por algum motivo, tira-me daqui e depois fazes isso tu. De repente, o Mateus estendeu a mão e picou-me, apanhando-me de surpresa. Depois, a sua gargalhada ecoou novamente, irmão, confia em mim, sou definitivamente melhor do que tu. Enquanto falava, já estava a agir. Naquele instante, a minha mente parecia fogo de artifício a rebentar, e eu não conseguia reagir. As luzes do quarto estavam acesas no mínimo. Os meus olhos continuavam a virar-se para a luz acima da minha cabeça, e camadas de emoções inundavam-me como ondas. O Mateus estava deitado de lado ao meu lado, as suas mãos moviam-se inquietos, inclinando-se ocasionalmente para me beijar. Os seus lábios e língua eram macios. Passado um bocado, sentou-se e, perdido em pensamentos, ajoelhou-se de repente diante de mim. Mateus, o que estás a fazer? Levanta-te. Não consegui terminar as palavras, a voz a desvanecer-se abruptamente. A minha visão estava turva. 15. Quando acordei no dia seguinte, a cama estava feita, as minhas roupas trocadas e o Mateus já tinha ido embora. Olhei para a câmara de segurança à porta e percebi que ele tinha saído durante a noite. Pensando no que aconteceu ontem à noite, a minha cabeça andava à roda. Eu tinha passado dos limites. Não era só o Mateus, também eu tinha passado dos limites. Antes de dormir, ontem à noite, ouvi vagamente o Mateus sussurrar-me ao ouvido, faz de conta que nada aconteceu. As marcas na parte interna das minhas coxas não vão desaparecer durante alguns dias. Que canalha! Durante vários dias, não contactei o Mateus, exatamente como ele disse, fingindo que nada tinha acontecido. O tempo passou e o último ano do Mateus parecia estar a correr bem. Eu não lhe dava tanta atenção como antes. Tinha um novo admirador. Era o filho mais novo da família de um companheiro. Era mimado para lá da conta, divertia-se muito e era ousado o suficiente para me dar em cima. Até veio à minha casa e bloqueou a porta. Lucas, qual é o problema em falar comigo? Garanto-te que vais ficar viciado depois de experimentares um homem. Olhei para ele calmamente, Bruno, o quê? Queres-me por cima? Ele riu-se e aconselhou, é confortável deitado. Se quiser mesmo ficar por cima, posso deixá-lo tentar. Ele disse que, se gostasse mesmo de mim, podíamos tentar ficar por baixo. Isso é doentio. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, a pessoa que me estava a bloquear o caminho foi subitamente empurrada para o lado, e o Mateus apareceu. Mateus, como um lobo bebê enraivecido, agarrou o homem pela gola e começou a esmurrá-lo. Com medo que ele me causasse problemas, disse apressadamente, Mateus, para com isso. Ele ainda o esmurrou. Bruno entrou no carro e saiu em pânico. O Mateus, com uma cara feia, seguiu-me para dentro e para o escritório. Eu queria falar com ele sobre alguma coisa, mas assim que a porta se fechou, ele prendeu-me contra ela. Lucas, não me chamou irmão, mas olhou-me diretamente nos olhos. Se um homem pode fazer isso, por que não eu? Os seus olhos estavam ligeiramente vermelhos e parecia magoado, mas o seu tom era firme. Eu disse que não aconteceu nada naquela noite, mas não sabes mesmo. Não te servi bem o suficiente. Eu sou teu irmão. Eu sei, não somos parentes de sangue, disse. O Mateus encostou a cabeça no meu ombro, pressionando todo o seu corpo contra mim. A sua voz era baixa e suplicante, irmão, eu imploro-te, espera por mim. Serei digno de ti. Beijou-me o pescoço, hesitante a princípio, depois descontrolado. Não havia álcool nem drogas. Não sei o que me aconteceu, eu tinha permitido a sua insolência. Vê-lo ajoelhado diante de mim, a olhar para mim, deu-me uma dupla sensação de prazer, tanto física como emocional. O seu cabelo era de boa qualidade e era maravilhoso segurá-lo. 16. Não tinha certeza se o Mateus e eu estávamos realmente juntos. Conseguia tolerar que ele me beijasse quando não estava ninguém por perto, e podíamos relaxar um com o outro, mas não mencionávamos uma relação. Tenho de admitir, o nosso relacionamento estava a desenvolver-se em uma direção distorcida. O Mateus voltou para casa, mas tinha o seu próprio quarto e não dormia lá. Ele costumava vir aqui à meia da noite. Estávamos a ter um caso, assim como se estivéssemos a ter a nossa própria casa. Até que uma noite, durante o segundo semestre do seu último ano, chegou a casa embriagado. Agora fez uma parceria com uma veterana para abrir um estúdio, mas não sei o que está a fazer especificamente. Já tinha apagado as luzes e ido para a cama quando os seus barulhos me acordaram.
Ele inclinou-se e beijou-me. O seu hálito cheirava a álcool, algo nada desagradável, e a sua mão deslizou para dentro do meu pijama. Irmão, estamos mesmo juntos? Perguntou às escuras. Depois de uma pausa, cantarolei um sim. O Mateus ficou entusiasmado. Beijou-me várias vezes, dizendo que gostava de mim, até que, na penumbra, olhei nos olhos e disse, eu também gosto de ti. Ficou ainda mais entusiasmado, tanto física como mentalmente. O seu beijo e as suas palavras confundiram-me, e cedi. Só consegui dormir ao amanhecer nessa noite. As pessoas inexperientes têm péssimas capacidades. Depois desse dia, não o deixei ficar por perto durante muito tempo. Também tirei tempo para ir à sessão fotográfica de finalistas do Mateus, ofereci-lhe um ramo de flores e tirei uma foto com ele. Irmão, este é o segundo ramo que me dás. Ainda se lembrava da formatura do liceu. O Mateus recebeu o seu diploma com sucesso. Após a sua graduação, abriu um estúdio com um veterano. Passados 5 anos, a outra metade da herança do Carlos estaria finalmente em meu nome. Por acaso, eu estava em casa no dia em que o advogado me veio visitar, mas o Mateus não. Era dia de semana, por isso estava no trabalho. Estávamos no nosso próprio território, por isso não me dei ao trabalho de pedir ao advogado para subir. Apenas conversamos na sala de estar. Não era segredo. Aconteceu que o Mateus tinha deixado o pendrive em casa quando saiu nesse dia. Quando voltou para buscar algo, apanhou-me a falar com o advogado sobre a herança do Carlos. Quando o Mateus apareceu, pensei, oh, não. Disse ao advogado que discutiríamos isso no outro dia e mandei-o embora. Quando regressei à sala, o Mateus já tinha revisto a parte do contrato que o advogado tinha deixado em cima da mesa de centro. Olhou para mim, com a expressão sombria. Irmão, foi por isso que me acolheste? Só pela herança. Olhei para ele e respondi calmamente, sim. Se não, não conseguiria imaginar porque faria uma coisa tão ridícula para salvar o futuro de um jovem. Talvez a mãe dele tivesse enfeitiçado o Carlos, fazendo com que ele criasse obstáculos à minha herança desde cedo. Os anos que passei a criá-lo foram essencialmente conquistados pela sua falecida mãe. Então o que é que eu sou? Perguntou, levantando-se e apontando para si próprio. O que é ele? A pergunta depende realmente de como ele pensa sobre ela. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, o Mateus disse, para de falar. Não quero ouvir isso. Fugiu de casa. 17. Só me apercebi disso quando já eram quase 10 horas da noite, quando ele não tinha devolvido, não tinha enviado qualquer mensagem e nem sequer atendido as minhas chamadas. Depois de pensar um pouco, telefonei a um veterano do vosso estúdio. Já tinha conhecido alguém do estúdio dele e tinha o contacto dele. Quando cheguei ao bar, o veterano do Mateus viu-me primeiro e acenou. No mesmo instante, vi o Mateus. Garrafas vazias estavam espalhadas sobre a mesa, e 2 jovens, vestidas de forma provocadora, estavam sentadas uma de cada lado dele, bebendo com ele. Esta cena encheu-me de raiva. No momento em que me virei para sair, o Mateus olhou para cima e viu-me. Um lampejo de pânico cruzou-lhe o rosto. Quando cheguei ao parque de estacionamento, pronto para partir, o Mateus tropeçou atrás de mim. Perdeu o equilíbrio e caiu à minha frente, agarrando-se às minhas pernas. Irmão, não fiques zangado. Não vou ter relações sexuais com essas outras mulheres. Elas só estão a vender álcool. Solta-me. Bebe com quem quiseres. Não só não me largou, como me segurou com ainda mais força. Irmão, estava enganado, disse ele, com o rosto pressionado contra a minha perna, as lágrimas a encharcarem-me as calças. Não termines comigo. Eu não quero terminar. Não me abandones só porque tens a herança. Quando é que eu disse que te abandonaria só porque tenho a herança? Perguntava-me o que se passava na cabeça dele. Olhou para mim, com os olhos vermelhos e as pestanas molhadas de lágrimas. Parecia um pouco lamentável, mas eu sabia que ele não era assim. Era totalmente a favor da força bruta. A sério. O facto de eu receber a herança entra em conflito com o facto de estar contigo, perguntei-lhe. O Mateus seguiu-me obedientemente até ao carro, olhando-me silenciosamente do banco do passageiro. Quando chegámos a casa, o seu aluno do último ano enviou a conta. Este tipo tinha sido enganado por um consultor de marketing e induzido a beber dezenas de milhares de dólares em álcool. Era um verdadeiro babaca. Transferiu o dinheiro para o seu aluno do último ano. O Mateus parecia ter medo que eu ficasse zangado, mas mesmo assim insistiu em espremer-se na minha cama. Irmão, estou a tomar banho e a lavar os dentes. Estás a sentir o cheiro. Aproveitou o estado de embriaguez e empurrou com mais força. Fiquei irritado e virei-me para o lado, encarando-o. Está bêbado ou não? Bêbado, disse o Mateus, olhando para mim. Do tipo que estás bêbado e queres fazer sexo. 18. Um ano depois da formatura de Mateus, o estúdio que cofundou com um veterano lançou o seu primeiro jogo. Felizmente, tornou-se um sucesso logo após o lançamento. Uma grande empresa queria adquirir o seu estúdio, mas recusou. Não muito tempo depois, uma noite, o Mateus entregou-me solenemente o seu cartão e disse-me a senha.
Olhei para o cartão que tinha na mão e ri-me. Não preciso do teu dinheirinho. Sei que ganha mais do que eu e é mais rico do que eu, disse Mateus. Este é o meu cartão de salário. Ganharei mais no futuro e colocarei tudo neste cartão para si. Pode simplesmente pagar-me as despesas de subsistência todos os meses. Ele disse que só queria sentir-se controlado. Doente. Mas mesmo assim aceitei o cartão e, como Mateus tinha pedido, gastava o dinheiro dele todos os meses. Era jovem e inseguro. Nos anos seguintes, como Mateus tinha prometido, ganhou de facto mais do que antes, e o seu pequeno estúdio tornou-se uma empresa. Tornou-se também o chefe de Mateus, um homem maduro e bonito. Costumava usar fato e gravata quando saía, mas eu gostava dele de camisa preta. O contraste entre a aparência formal e a selvageria por baixo era impressionante. O Mateus aproximou-se por trás, passou o braço à volta da minha cintura e beijou-me o pescoço. Irmão, feliz aniversário. Já está na casa dos 30, o que é para ser feliz? Estava a ficar sensível com a minha idade. Mateus riu-se baixinho. Estás mais charmoso agora do que há uns anos. Colocou um anel de prata no meu dedo anular esquerdo e percebi que tinha o mesmo na mão esquerda. Irmão, eu amo-te, disse. Virei-me para olhá-lo nos olhos, inclinei-me e beijei suavemente. Eu também te amo. Bônus, ponto de vista de Mateus. No início, pensei que o Lucas era louco. Era rico e poderoso, mas tratava-me, filho da madrasta, como um irmão mais novo. Se eu entrasse ou não na faculdade não tinha nada a ver com ele. Eu odiava pessoas como eles. Assim como odiava os meus pais. O meu pai era um canalha e a minha mãe era uma flor delicada. Era bonita e gentil, mas insistiu em levar-me com ela. Teria sido difícil para ela encontrar um homem decente comigo. Não devia ter dado à luz uma criança como eu com um homem como o ex-marido. Mas ela encontrou um homem rico. Mas o seu destino não deixou de ser um desastre. Ela não se divertiu muito antes de morrer num acidente com aquele homem. O Lucas era muito chato, mas era o único que me defendia. Ele estava disposto a acreditar em mim. Estudar era muito difícil, e eu não tinha jeito para isso. Obriguei-me a frequentar aulas particulares e aulas na escola, mas era uma tortura. Mas, eventualmente, consegui ultrapassar, e não me pareceu grande coisa. Até que um dia, vi o Lucas desatar a gravata e puxar o colarinho na sala de estar, depois de um evento social. Reparei que a minha boca ficou seca olhando para o rosto e para a clavícula dele. Não me atrevi a olhar mais. Mas não consegui evitar. Rapidamente percebi o problema, tinha-me apaixonado por ele. Alguém para quem eu não era suficientemente boa. Não tinha nada a ver com o género, eu simplesmente não era suficientemente boa para ele. Na faculdade, conheci muita gente, tanto homens como mulheres, mas ainda só sentia algo pelo Lucas. Até os meus sonhos eróticos eram com ele. Mais tarde, Lucas disse que estava a pensar em casamento. Estava em pânico e perdida. No momento em que o beijei embriagada, só conseguia pensar que os seus lábios eram tão macios. Mesmo quando ele me deu uma bufetada por trás, senti-me bem. Mas ele ainda aceitou namorar comigo. Eu amava mesmo o Lucas. Mesmo depois de descobrir a verdade sobre o motivo pelo qual ele me tinha acolhido, o meu único pensamento era que ele já não me queria. O Lucas disse que não tinha qualquer intenção de acabar comigo. Eu estava em êxtase. O ponto de partida de Lucas era muito elevado. Mesmo que tentasse o meu melhor, nunca conseguiria atingir o nível dele. Felizmente, ele também me ama. Fim do artigo.